Amém, amém. Jesus é o Senhor. Hoje vamos ter um pouco de comunhão sobre o que a gente tem ouvido esses últimos dias, né? Muita coisa boa, né? Desde ontem à noite, o irmão Edson nos ajudou aqui, palavra da semana. E palavra da semana, nós vimos o alimento diário, né? Esse aqui, volume Resiliência Emocional. Então a gente viu o título, Permanecei nele como a unção vos ensinou. Então tem, como o irmão Edson nos ajudou ontem, tem muita coisa boa aqui. Eu gostaria de destacar, antes da gente entrar na palavra de hoje de manhã, destacar algumas coisas que nós precisamos clicar, né? Estamos aqui como câmeras fotográficas e espirituais e as paisagens estão passando, os cenários, né? E nós precisamos dar cliques, né? Obrigado. Obrigado, Guilherme. Dar cliques para poder trazer essas paisagens para dentro de nós. Então, a palavra de ontem sobre permanecei nele, como a unção vos ensinou, tem algumas coisas. E hoje nós vamos ver o caminho reto e a palavra da verdade, baseado ali em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19 e o capítulo 2 também de 2 Pedro, tá bom? Bom, sobre a palavra de ontem, eu quero destacar aqui, para nós ruminarmos um pouco, quando o irmão Edson falou sobre a unção, ali mencionada em 1 João 2,27, quanto a vós outros, 1 João 2,27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. E aí nós vimos também, dentre outras coisas, ali em João capítulo 15, o Senhor se apresentou a nós como a videira verdadeira, o Pai o agricultor, e que nós, como ramos, precisamos permanecer na videira. E quando eu e você permanecemos na videira como ramos, o resultado é que nós produzimos fruto. E, além de produzir fruto, nós somos cada vez mais purificados pela palavra. Então, ali fala, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, nós produzimos frutos e a palavra continua nos limpando, nos purificando, para nos tornar ainda mais frutíferos, mais produtivos. Então, é muito importante a gente permanecer no Senhor. E permanecer no Senhor, do ponto de vista prático, é isso que nós já fizemos hoje na reunião, né? Imergir na palavra, mergulhar na palavra, desfrutar de gritos de guerra. Isso nos ajuda a permanecer no Senhor, ligados ao Senhor, porque Ele é a palavra. Então, quando nós estamos ligados à palavra, tendo comunhão na palavra, desfrutando da palavra, essa palavra vai entrando em nós, nós vamos entrando nela, e essa mistura, né, é, na verdade, o permanecer. Então, permanecer não é uma coisa doutrinária, é muito prático permanecer no Senhor. Por isso que eu preciso estar sempre em contato com a palavra, no meu dia a dia, também nas reuniões da igreja, na comunhão com os irmãos e pregando o evangelho para as pessoas. Muito bem, mas falando sobre unção, lá no Antigo Testamento, nós temos lá a composição do óleo sagrado da unção. Por que aquele óleo era importante? Porque esse óleo, aquela preparação, aquela composição, era usada para ungir o sacerdote, para que ele pudesse oficiar, para que ele pudesse servir ao Senhor no tabernáculo. Então, sem a unção, sem aquele óleo sagrado da unção, o sacerdote não poderia servir a Deus ali no tabernáculo. Então, é importante a unção, aquele óleo composto, aquele óleo sagrado da unção, para poder ungir tanto o sacerdote quanto os utensílios do tabernáculo.
Então era tudo ungido para que os sacerdotes e os utensílios fossem úteis ao Senhor naquele serviço. Tá bom? Então por isso que hoje eu e você precisamos da unção, que é o Espírito. Então aquele óleo composto ali mencionado em Êxodo capítulo 30, aquele óleo composto, versículos 23 a 25, ele tem como base um hin de azeite, ou seja, a base do óleo sagrado da unção era o azeite, é a base. Só que a esse azeite, a esse um hin de azeite, foram acrescentadas algumas especiarias, né? Especiarias como, aqui fala, né? Mirra fluída, 500 ciclos, cinamomo odoroso a metade, a saber, 150 ciclos, cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e azeite de oliveira, 1 hin. Então, esse era o óleo sagrado da unção. Só que essas especiarias que foram adicionadas ao óleo, ao azeite, elas representam o viver de Cristo, incluindo não só o seu viver aqui, mas a obra que ele realizou por nós, a sua morte e a sua ressurreição, para tornar Deus acessível ao homem, né, para que o homem pudesse ter acesso a Deus. Então, aquele processo que foi realizado pelo Senhor Jesus, ele é representado aqui pelo óleo composto, o óleo sagrado da unção. Tá bom? Então, esse cinamomo odoroso aqui, a mirra, né? Aqui ele fala, a mirra era usada para embalsamar aquelas pessoas, os corpos, né, das pessoas que morriam, para impedir o processo de decomposição. O cinamomo é uma espécie de conservante que repele bactérias. E por vicejar em brejos, onde é muito difícil o crescimento de outras plantas, o cálamo aromático representa a ressurreição de Cristo, o poder da vida que surge em meio à morte. Então, o cálamo aromático, por vicejar em brejos, onde é muito difícil o crescimento de outras plantas, ele representa a ressurreição do Senhor. A mirra e o cinamomo representam a morte do Senhor. E a cássia, o que representa? É uma casca de árvore com forte odor, usada como repelente de insetos. Então, esses ingredientes todos aí faziam parte daquele óleo sagrado da unção, usado para ungir o sacerdote e os utensílios do tabernáculo. E hoje, irmãos, nós temos esse óleo que representa a unção que hoje está em nós. Essa unção, ela é o Espírito composto, ela é o Espírito enriquecido com todo aquele processo que o Senhor Jesus passou para poder tornar tudo que Ele é, tudo que Ele fez, tornar real para nós. Então hoje o que você precisa? Você consegue desfrutar do Senhor. O que você precisa no seu viver diário? Crucificar alguns aspectos da sua vida que você não quer, né, mortificar alguns aspectos da sua vida que estão incomodando você. Então você tem ali no óleo sagrado da unção a eficácia da morte de Cristo. Você toma posse da morte de Cristo nesse momento. Você não precisa se maltratar, se bater, né? Você só precisa crer que naquele Espírito, né, que hoje está disponível para nós, já existe esse ingrediente que é a morte de Cristo. Então você, no seu relacionamento com as pessoas, desde conjugal, familiar e outros relacionamentos que você tem, você pode desfrutar da morte de Cristo, o Senhor crucificando você para o seu eu, para o seu ego, para as suas preferências, o seu gosto. Você pode morrer para tudo isso. E também para o seu serviço ao Senhor. Você pode aplicar o óleo sagrado da unção. É a morte de Cristo, porque às vezes você é muito forte no serviço. Você não consegue se coordenar com outras pessoas. Aí você toma posse dessa unção, desse ingrediente que está dentro dessa unção, que é a morte de Cristo, para mortificar a sua força natural, o seu ser natural, a sua habilidade natural. Então é importante a morte de Cristo no nosso serviço ao Senhor, no nosso relacionamento com os irmãos. Os irmãos entendem isso? Então por isso que esse ingrediente foi adicionado ao Espírito.
Antigamente já havia o Espírito de Deus. Desde a criação, o Espírito de Deus já pairava ali sobre a criação, né, para poder gerar vida. Mas esse Espírito que nós temos no Novo Testamento é um Espírito que foi enriquecido. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, o Senhor Jesus não tinha passado por todo o processo que ele passou. Mas no Novo Testamento, sim. Então, hoje nós temos o ingrediente, Mateus, da morte do Senhor, dentro desse óleo composto da unção, dentro dessa unção que está dentro de nós. Então, você pode experimentar da morte de Cristo. Mas tudo bem, a morte ainda é um lado negativo, né? Eu preciso mortificar a minha vida natural, o meu eu, as minhas coisas, para me relacionar com as pessoas, para servir o Senhor, né? Para me reunir, para pregar o Evangelho. Então, eu preciso aplicar a morte do Senhor no meu dia a dia. É importante isso. Mas mais do que isso, nós temos a ressurreição. Então, a ressurreição é a vida que passou pela morte. Então, em vez de você ficar ali, puxa, estou morrendo, coitado de mim, né? Eu tive que abrir mão de mim mesmo para poder me coordenar com os irmãos. Não, você tem um outro elemento ali que é a ressurreição. É uma vida que passou pela morte. Ela venceu a morte. Então, por um lado, você abre mão de si mesmo. Por outro lado, você experimenta a ressurreição do Senhor. Os irmãos percebem isso, que essa palavra é muito prática e que nós podemos aplicar no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos com as pessoas e no nosso serviço ao Senhor na igreja e na nossa pregação do Evangelho. Então, tanto a morte de Cristo como a sua ressurreição podem ser aplicados. E ainda um outro elemento, né, que é essa, como é que é? Essa cássia, né? Esse último aqui, cássia, é uma casca de árvore com forte odor, usada como repelente de insetos. Muito bem. Então, se eu e você desfrutamos da unção, nós temos esse elemento que repele a ação do inimigo de Deus na nossa vida. Na verdade, as tentativas do inimigo de Deus de nos destruir. Então, a cássia, esse elemento que o Senhor também incluiu nessa unção, irmãos, é para nós resistirmos às ações malignas. Então é repelente de inseto, repele serpente, repele o diabo, repele Satanás. Por isso que é importante eu e você hoje desfrutarmos da unção. Então, se nós estamos hoje deixando a unção trabalhar em nós, se a unção permanece em nós, como o Senhor nos ensinou, ela vai aprovando o nosso viver no dia a dia. E você vai saber o que agrada o Senhor, o que não agrada o Senhor na sua vida. Aí você vai manter a sua consciência limpa. E você vai manter os seus olhos sempre cintilantes. Como estão os seus olhos? A pergunta que foi feita no grito de guerra. Como é que fala ali? Grito de guerra? Hã? Como estão seus olhos? Hã? Como espelho, meu semblante mostra que em mim está descaído, cintilante. Como está o seu olhar? Então, se eu e você hoje estamos, se nós permanecemos na unção, o nosso olhar está cintilante, não descaído. Os nossos olhos brilham. Então, por isso quando a gente faz esse grito de guerra, você olha muito bem para o irmão e fala assim, como estão os seus olhos? Aí o irmão já, né, arregala o olhinho assim, para mostrar que está cintilante, está brilhando. Então, irmãos, a unção, ela faz esse trabalho de nos manter sempre aprovados diante do Senhor. Você não precisa ficar, né, se martirizando aí no seu dia a dia. Basta você viver unido, ligado à unção, que você vai ter uma vida agradável, prazerosa, gostosa. Em todos os sentidos, tá bom? Então, eu queria destacar isso aí. E quando é que nós recebemos essa unção? Aqui, assim, quando cremos no Senhor Jesus, recebemos o Espírito como unção dentro de nós, e de nosso interior passam a fluir rios de água viva. A unção que Deus colocou em nós não é figurativa, mas ela é uma realidade espiritual e, de fato, nos ensina e confirma a palavra. Essa unção é verdadeira e não é falsa. Então, muito bem, irmãos, eu queria aproveitar, né, como eu falei aqui, né,
o sacerdote e todos os utensílios do tabernáculo precisavam ser ungidos para ser úteis ao Senhor. Hoje, igualmente, sem unção, não podemos servir a Deus. Graças à obra de Cristo na cruz, agora todos temos a unção em nosso interior e podemos servi-lo. Amém? Todos nós podemos servir ao Senhor. Quando servimos ao Senhor segundo a sua vontade, sentimos a unção fluindo de nós, pois temos conosco sua presença e aprovação. Sabemos que agradamos a Deus em nosso serviço quando a unção nos dá a sensação de paz, prazer e alegria. Assim sendo, ao perceber a falta de unção, paremos imediatamente o que estamos fazendo para verificar o que há de errado, pois a unção é verdadeira e devemos respeitá-la. Por não ser sensíveis à unção e rejeitar a boa consciência, muitos naufragam na fé. Esse ponto eu quero reforçar aqui com você hoje de manhã. A nossa insensibilidade à unção vai fazer uma coisa, vai ferir a nossa consciência. E se nós tivermos uma consciência ferida, aqui a Bíblia diz o seguinte: nós vamos naufragar na fé. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Vamos dar uma lida lá? 1 Timóteo 1, 19. Diz assim, finalzinho do versículo 18. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. É importante, irmãos, nós temos esse órgão dentro de nós, dentro do nosso espírito, que é a consciência, que faz a ligação entre a nossa alma e o nosso espírito e compõe o nosso coração, né? A alma e o espírito compõem o coração humano. É importante nós mantermos essa parte do nosso espírito sempre em dia, sempre limpa. Então, se eu distratei uma pessoa, se eu fui grosseiro com uma pessoa, eu não posso simplesmente tapar o sol com a peneira e tocar o meu dia. Eu preciso ter sensibilidade. Eu preciso ter uma sensibilidade tal que eu me arrependa. Eu preciso receber do Senhor a luz para eu poder me arrepender, confessar e pedir perdão. Por que os relacionamentos conjugais acabam? Eles não acabam do dia para a noite. Eles acabam paulatinamente. Por quê? As coisas vão acontecendo e nós não lidamos com elas. Por que relacionamento entre os irmãos se desgasta também? Nosso serviço. Às vezes, não quero mais servir, não aguento mais servir. Por quê? Não lidamos com a nossa consciência. Fomos criando coisas, injustiças dentro de nós, e nós não lidamos com essas injustiças. E aí, o que acontece? A Bíblia diz assim, você vai naufragar na fé. Porque é como um barco, né? É como um barco dentro de um mar, né? Ali, se tiver um furo, ele vai afundar. Então, é isso. Naufragar na fé é você reparar, quando você não repara os furos da sua consciência, é que você vem a naufragar na fé. Então, naufragar na fé não é da noite para o dia. Vai acontecendo aos poucos. Então, por isso que eu preciso lidar com a minha consciência o tempo todo. Os irmãos percebem isso? A gente não pode ficar causando injustiças, cometendo pecados e deixar por isso mesmo. A gente tem que ir limpando a nossa consciência, purificando a nossa consciência a cada instante até mesmo, orando para o Senhor. O Senhor me ilumina. Então a unção que está dentro de nós, irmãos, nos ajuda a ter essa percepção. Perceberam esse espírito que está dentro de você? O poder que ele tem? E ele veio para dentro de você por meio da palavra. E aqui, diz assim, capítulo 3 ainda de 1 Timóteo, versículo 9, conservando o mistério da fé com a consciência limpa, ou seja, a consciência pura. Né? Então, aí no capítulo 4,
versículos 1 e 2, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Sabe, aqui tem uma versão que diz assim, cauterizada, como que por ferro em brasa, ou como que por ferro incandescente. Sabe, aquele instrumento que as pessoas usam para marcar os animais, aquelas pessoas que têm muitos, né, têm rebanhos de gado, né? Elas marcam o animal com ferro, um ferro quente. Né? Então aquela parte que foi marcada ali, aquela parte ela fica insensível. Ela perde a sensibilidade, ela fica diferente das outras partes do corpo, da pele. Então, ter a consciência cauterizada é você, dia a dia, viver fazendo coisas que desagradam a Deus, que não são aprovadas por Deus, e é como esse ferro incandescente, em brasa, sendo colocado em você. Aí você vai perdendo a sensibilidade. Então, isso é que é consciência cauterizada. Nós temos que tomar cuidado para não ter a consciência cauterizada. Porque você vai fazendo e daqui a pouco a consciência, ela está avisando para você, né? Você está lá com o seu carro, vamos dar um exemplo aqui do carro, tem o painel dele lá, aí você está lá dirigindo o carro, a mulher não olha muito para o painel, né? Ela, muitas vezes, também não podemos obrigar isso, né? Algumas mulheres sim, mas a maioria não. Os homens, geralmente, que cuidam da manutenção do carro. Mas às vezes acende uma luzinha lá, amarela, uma luzinha vermelha, alguma coisa tem no carro, né? Hoje tem aquela até que acusa ali a falta do cinto de segurança, né? Esqueceu de colocar o cinto, então acende lá um homenzinho, né? Assim, com coisinha vermelha. Então, olha, eu estou sem cinto de segurança, vou colocar. Aí tem lá problema de óleo, falta de óleo, problema de bateria, problema elétrico. Tudo acusa no painel do carro. Os carros mais novos, eles ainda têm mais sensores para poder acusar. Aí você pega o carro e fala assim, esse carro está acendendo muita luzinha, vou jogar ele fora. Não, você tem que fazer manutenção do carro. Leva o carro para a manutenção. Se você não sabe, pede para alguém te ajudar a fazer a manutenção do carro. Não joga o carro fora, pelo amor de Deus. Né? Tudo tem conserto. Então, espiritualmente falando, não vamos nos abandonar. Né? Não vamos nos jogar na lata de lixo. Não tem mais jeito para mim. Né? E também não vamos jogar os irmãos na lata de lixo. Não tem mais jeito para ele. Vamos fazer manutenção da nossa vida espiritual. Aí nós vamos lidando pouco a pouco com a nossa consciência para que ela se mantenha sensível. Senão, irmãos, a consciência vai deixar a gente, vai largar a gente de mão. É igual um carro, né, desgovernado. Aí pronto, já era. Né? Você já pensou? Um carro, uma jamanta na ladeira desgovernada? Isso é o homem, né, que tem problema na consciência, tem a consciência cauterizada. É um carro desgovernado. Não queiram saber o que vai acontecer lá na frente, o desastre que vai ser. Então, irmãos, vamos fazer a manutenção, né, no nosso carro espiritual, na nossa vida espiritual. Vamos manter nossa consciência sempre pura diante do Senhor. É simples isso. Você não precisa ir num lugar, vou na igreja hoje para limpar. Não, no seu dia a dia vai limpando. Senhor Jesus, Senhor, me lava com teu sangue. Senhor, me perdoa. Senhor, eu falei errado, falei mal, falei na hora errada. Senhor, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Senhor, me perdoa, Senhor, me lava, Senhor, me purifica. Aí, pede o lavar do Senhor e vai lá, e seja prático, pede perdão para a pessoa. Pronto, você vai fazer a manutenção da sua consciência. Então, a consciência, uma pessoa falou uma vez, falando do espírito, né? Falou, o espírito é como um passarinho, né? E o homem, o passarinho está aqui, né? Bicando aqui as coisas e tal. Aí chega o homem grande, o passarinho, vai embora. Então, muitas vezes a nossa ação brusca, irmãos, espanta o espírito da nossa vida. Ele vai embora, ele deixa você sozinho. Então, vamos virar um passarinho, né? Vamos desfrutar da unção, vamos nos unir ao Senhor, para que Ele não nos abandone nunca. Tá bom. Bom, era isso que eu queria falar. Quando alguém insiste em desobedecer a unção, ela se retira. Nesses casos, quem rejeita
fica por conta própria. Não é bom viver sem a unção, pois ela nos ensina em todos os momentos, nos direciona e nos alerta quando algo está errado. É igual você ignorar o painel do seu carro, é você abandonar a unção, tá bom? Muito bem, irmãos, o encargo que o Senhor tem dado para nós ultimamente é cuidar dos nossos adolescentes, né? Casos de adolescente, isso aí tem sido falado bastante. E interessante que a casa de adolescentes, ela tem feito uma revolução na vida da igreja que está mexendo com todo mundo. A casa de adolescentes está mexendo com as crianças, né? Hoje eu vejo o Levi, né? Filho do Eliezer, né? E da Jéssica. O Levi, né? Já com o seu violãozinho ali, querendo servir, fazer alguma coisa. Ele acorda, nem sabe se acordou direito, mas já pega o violão e vem para a reunião. Então, as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, estão sendo influenciados pelos nossos adolescentes. Positivamente. Então, se nós cuidarmos bem da casa de adolescentes, dos nossos adolescentes, nós vamos ter uma vida da igreja saudável. E mais do que isso, eles estão mexendo com os capitães. Nós temos aqui vários capitães hoje, né, irmãos jovens, que cuidam dos adolescentes. Com os valentes de Davi. E estão mexendo também com quem mais? Com os intendentes, os irmãos mais maduros, que somos nós, né? De 50 para cima. Né? 50 para cima, 51 e assim por diante. Né? 50 e poucos e vai, né? Então, irmãos, intendentes. Essa palavra hoje, ela tem sido divulgada, esse encargo do Espírito tem sido batido na palavra, porque, irmãos, o Senhor está querendo um envolvimento de cada um de nós na obra de edificação da igreja. Então, os adolescentes, na verdade, você fala assim, agora adolescente, só dá ênfase para adolescente. Não, quando você fala de adolescente, é porque você quer mexer com a igreja toda. É que não quer, é para ninguém ficar sem função na igreja. Então as crianças já ficam mais agitadas, os pré-adolescentes também agitados positivamente, os adolescentes cada vez mais, os intendentes, que é a maioria de nós hoje aqui presentes nessa reunião. Nós precisamos, irmãos, estar em campo hoje. Eu não sei quem foi o homem espiritual que falou, né? Não sei se foi o Otmani, se foi um outro homem espiritual do passado, falou o seguinte, olha, se eu sou homem, eu quero ser cristão. Se eu sou cristão, eu quero estar na igreja. Se eu estou na igreja, eu quero ser vencedor. Então, a nossa história, ela mais ou menos para ali, ó. Eu sou homem, sou cristão. Ótimo. Esquece da igreja, porque a igreja é a edificação dos cristãos. Então, tem gente que se contenta, eu sou cristão. Mas não é suficiente. Eu quero estar na igreja. Porque a igreja é para a edificação dos membros. E para a edificação, cada um abre mão de si para poder se coordenar com o outro. Por isso que não é fácil a vida da igreja. É fácil você ser cristão. Mas não é fácil você estar na igreja. E se você está na igreja, às vezes para você é fácil. Estou na igreja. Eu espero que ninguém mexa comigo aqui, né? Já vim hoje, domingo eu estou aí de volta, eu espero que ninguém me incomode. Mas se eu estou na igreja, eu quero ser vencedor. Eu não quero deixar por menos. Eu quero fazer parte dos 144 mil de Apocalipse 14. Se for um número literal, 144 mil, eu quero estar dentro dele. Se for um número simbólico, não importa, eu quero batalhar para ser um vencedor. Ou seja, eu quero batalhar para ser arrebatado antes da grande tribulação, que vai vir para experimentar todos que habitam na terra. Brincadeira não, hein? Gente, então, intendente, ali em 1 Reis, né? Primeiro livro de Reis, às vezes a pessoa fala 1 Reis, não é, é primeiro livro de Reis, capítulo 4, 1 Reis, 1 Crônicas, lá no Antigo Testamento a gente fala assim, tá? Porque lá é livro. Lá no Novo Testamento são cartas, são epístolas, a gente fala primeira, tá? Primeira carta, primeira epístola.
Aqui Reis é primeiro. Primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 7. Olha, o Reis, aqui era o rei Salomão. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo o Israel, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. Então, irmãos, Salomão, no seu reino, precisava administrar as coisas, ele precisava de intendentes, para não deixar ninguém desassistido. Então, era uma pessoa que cuidava. Então, ele tinha os intendentes. Então, na igreja, o que nós precisamos fazer? Precisamos ser os intendentes para não deixar ninguém desassistido. Você está lá na sua casa, o que eu vou ver hoje à tarde? Botafogo, né? Vai jogar e tal. Né? O Botafogo, por que Botafogo? Porque Botafogo está dentro do encargo, né? Botafogo, né? Estou brincando. Bom, irmãos, ou seja, tem muitas coisas que você pode fazer no seu dia a dia. Mas tem uma coisa que é muito importante. Você cuidar das coisas da casa do Senhor. Nada contra torcida para time nenhum. Nada contra a nossa diversão. Nada contra a academia. Nada contra, irmãos. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, ter a nossa vida. Mas nós temos que ter uma função que é principal na nossa vida, cuidar da casa de Deus. Se eu estiver fazendo as coisas sem me preocupar com os irmãos, tem alguma coisa errada. Eu não estou sendo intendente na casa de Deus. Não sei se os irmãos entendem assim também. Entendem, né? Intendente que entende, né? Estou brincando, não tem nada a ver, né? Intendência é com I, né? Entender é com E. Muito bem. Aí no versículo 27, do mesmo capítulo 4 de 1 Reis, diz assim: forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Olha a função do intendente. Os irmãos só estão dando ênfase para adolescente. Olha, a sua função é importante. Porque se você não funcionar, os adolescentes vão ficar descuidados. Quem vai cuidar deles? Ontem tivemos várias atividades com casa de adolescentes. Na casa do irmão Didion, por exemplo, foi uma. Foram fazer Vem e Vê lá. Vários adolescentes lá. No Gama, Riacho Fundo, Sobradinho, Planaltino, não sei, Taguatinga, Águas Claras. Todos os lugares, irmãos. Casas de adolescentes. E quem está cuidando deles ali? Os intendentes. Porque se não tiver intendente para oferecer casa para eles, para oferecer alimento para eles, para sair com eles, para pregar o evangelho com eles, se você não cuidar deles, o que vai acontecer? Tem quem cuide. O mundo está aí, com seu sistema maligno, para cuidar dos nossos adolescentes. Então, o que preciso fazer? Eu preciso cuidar deles. Não vamos nos contentar só em ter adolescentes nas reuniões da igreja. Nós queremos cuidar deles, para que eles possam crescer, servir o Senhor e também se tornar vencedores na volta do Senhor. Então é um trabalho que não vai parar nunca. Nós vamos continuar cuidando deles. Então, essa palavra sobre os intendentes é muito importante. Bom, e com respeito ao reto caminho, o caminho da verdade, né? O reto caminho, o caminho da verdade, eu vou só gastar alguns minutinhos para falar com você ali. Em 2 Pedro, capítulo 1, diz assim, olha, eu acho que você já pescou aí, né? O que nós vamos falar aqui? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dá uma olhadinha lá. Temos assim, vamos ler junto? Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração.
Então, aqui tem uma versão que mostra que esse versículo, ele é uma continuação do texto que vem antes dele. Porque fala ali daquela visão que Pedro, João e Tiago tiveram no Monte de Transfiguração, e Pedro relatou um pouco daquela visão, né? Que viu a transfiguração do Senhor ali naquele monte. Então algumas pessoas falam, não, isso aí que ele está falando não tem nada a ver, isso é um sonho dele, é fábula, coisa que eles estão inventando. Então, além de ser verdade, de ter acontecido mesmo, ele falou ainda mais, e temos ainda mais firme a palavra profética, a versão que fala assim, porque dá sequência ao texto que vem antes. Então, ainda mais firme, temos ainda mais firme a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Muito bem. Por que, irmãos, o apóstolo Pedro estava preocupado em dar essa ênfase, destacar esse assunto? Porque naquela época as pessoas já criticavam a palavra apostólica, a palavra profética. Eles queriam distrair os irmãos da dispersão, né, que Pedro estava falando para os judeus a dispersão. E eles queriam já distrair da palavra profética, da palavra apostólica. Pedro falou assim, aquilo que eu falei para vocês é verdade, e mais ainda, além daquilo, o Senhor continua falando. Deus continua falando a sua palavra para dar direção para o seu povo. Então, essa palavra, irmãos, continuou sendo falada e continua sendo falada até hoje. Por quê? Porque se tivesse parado no tempo, eu e você estaríamos sem direção. Os irmãos percebem? Eu tenho a Bíblia, que é a minha regra de fé e prática, é o trilho que eu tenho para poder avançar. Só que eu preciso do dia a dia ser orientado pelo Senhor, ser dirigido pelo Senhor, ser energizado pelo Senhor. Por isso que eu e você estamos aqui hoje de manhã. Porque nós temos sido orientados, dirigidos, energizados pela palavra profética. Aí ela nos faz andar nos trilhos. Não nos deixa sair dos trilhos. Pensou? Descarrilhar, né? Mas ela nos mantém no trilho. Então, por isso que Pedro, ele falou isso. Irmãos, e essa palavra é o reto caminho. E é o caminho da verdade. Por isso que lá em Hebreus capítulo 12, versículo 13, vamos dar uma olhadinha rápido ali em Hebreus 12, 13, fala assim, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, irmãos, a palavra, essa palavra da verdade, é esse caminho reto, que mesmo que a pessoa esteja enfraquecida, ela não vai se extraviar. Pelo contrário, ela vai ser curada. O manco vai ser curado. Então, aleluia pela palavra profética, pelo caminho, pelo reto caminho, o caminho da verdade. Bom, aí, Pedro podia ter parado, né? No capítulo 1. Aí ele entra no capítulo 2, irmãos, como uma advertência para nós. É importante você ter clareza da importância da palavra profética. E você também saber que existem coisas e pessoas que querem te distrair da palavra profética. Por isso que tem o capítulo 2 de 2 Pedro, que fala dos falsos mestres, falsos profetas. Aí diz assim, versículo 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então essas pessoas que fazem isso no meio do povo de Deus, eles fazem isso de forma dissimulada. É camuflado. Só que eles estão trazendo para si mesmos repentina destruição.
Eu não estou preocupado com essas pessoas, mas eu estou preocupado comigo e com você aqui. Nós temos que permanecer firmes na palavra profética. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas será infamado o caminho da verdade. Olha o caminho da verdade aí. Difamado, caluniado. Vocês já ouviram alguém falar mal da palavra? Das práticas que o Senhor tem nos conduzido a andar nelas? A colocá-las, aplicá-las no nosso dia a dia? Então, muita difamação, muita calúnia. Por quê? A intenção é nos distrair do caminho da verdade. Nos tirar do caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então o Senhor já tem uma sentença para esse grupo de pessoas. Quanto a nós, irmãos, vamos permanecer firmes na palavra. Nesse caminho reto. Ora, se Deus não poupou anjos, quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E seduzindo as cinzas da cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Muito bem, irmãos. Do versículo 4 até o versículo 8, aqui nós vemos, versículo 1 até o versículo 3 fala dos falsos mestres, depois do 4 ao 8, ele compara essas pessoas com aquela época ainda dos anjos que caíram, que se rebelaram contra Deus. Vocês percebem que a natureza é a mesma desde o início, não muda. E da época da situação de Noé também, que o Senhor preservou Noé por meio da construção da arca, que foram salvos ele, mais a sua família. 7 pessoas, 8 pessoas foram salvas ali. Mas, irmãos, aquela situação conturbada é muito parecida com aquela situação dos anjos lá que se rebelaram. Você vê que a essência é a mesma. A rebelião, a desobediência, a insubordinação. Então, é isso, irmãos, é uma coisa maligna. E nós temos que fugir dessa situação maligna. Cuidado com a rebelião. Por isso que o Senhor tem ajudado as nossas crianças, nossos pré-adolescentes e adolescentes, a obedecer os pais. É outra esfera, é outra cultura. Obedecer os professores na escola, cuidar com trato de justiça com seus coleguinhas. Os irmãos na igreja respeitar as pessoas, os mais velhos, os líderes. Tudo isso, irmãos, faz parte de uma cultura celestial. Na verdade, o ser humano normal devia ser assim. Só que o mundo, irmãos, ele foi degradando. Hoje é uma insubordinação total, é uma rebelião total. E as pessoas não ficam nem vermelhas, não têm nem vergonha de serem como são. Muito bem. Aí o versículo 10 fala assim: especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Está vendo? Está vendo aqui? Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais aqui, essa palavra brutos e irracionais, irmãos, é animais irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Lá em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, irmãos, o Senhor mais uma vez vai nos ajudar a ver a diferença de um animal para um ser humano. Qual a diferença? O que diferencia um animal de um ser humano? É a consciência. O ser humano tem o espírito.
E no espírito tem a consciência, que governa o homem. Dá sensibilidade para o homem. O cachorrinho não tem, o gatinho não tem, o seu petzinho não tem. Você tem. Então nós somos diferentes dos animais irracionais, tá bom? Aí fala assim, eu tenho que correr, né? Que acabou o meu tempo. Esses, todavia, versículo 13, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria, carnal, em pleno dia, quais nódoas de deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Tem muita coisa aqui. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando alguns almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo na sua transgressão, a saber, um mundo animal de carga, o mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Era um profeta de Deus mesmo, Balaão, tá? Mas ele foi corrompido, né? Aí vendeu, né? Se vendeu para poder amaldiçoar o povo de Israel. Então, esse engodo aqui, irmãos, mencionado no versículo 14, o irmão comparou isso aqui àquela pescaria, né? Você coloca a isca ali no anzol e joga, né, no rio, no mar, né, para pegar o peixe ali. Aí o peixe olha aquela isquinha ali, opa, comida. Quando ele vai lá, é um engodo, é um engano. Aí ele é fisgado. Espiritualmente falando, irmãos, o Senhor está nos alertando, nos advertindo. Satanás, ele joga iscas para você ser fisgado por ele. E as iscas de Satanás hoje, elas são bem sutis, tá? Elas não vêm para você com um pecado grosseiro, não. Elas vêm com coisas boas, legítimas, que o homem precisa delas para viver, só que distrai você da vontade de Deus, do propósito de Deus, impede que você viva para Deus. E você não está fazendo nada errado. Só que você comeu a isca. E foi fisgado. Engodo. Cuidado, viu? Então tem muitas palavras, irmãos, que vêm como um engodo. E para poder atingir almas inconstantes. Almas inconstantes. Que o Senhor possa nos fazer pessoas constantes, né? Queremos andar nesse caminho reto e nesse caminho da verdade. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas. Aí depois você vai lá em Judas, né, a partir do versículo 12, tem lá muita coisa para confirmar essa palavra. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas e vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Versículo 14, né? Andam no erro, são essas almas inconstantes. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Essas pessoas oferecem liberdade, mas elas mesmas são escravas, né? Foram vencidas pela corrupção. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se seu último estado pior do que o primeiro. Então, muito cuidado, irmãos. Hoje nós estamos num ritmo dos céus. Então, cuidado para nós não sermos distraídos desse caminho reto, do caminho da verdade, da palavra da verdade, da circulação da vida, porque o nosso estado vai se tornar pior do que antes de nós crermos no Senhor. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que de certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Irmãos, e como nós podemos ser libertos dessa situação, sermos guardados
de tudo isso. É Atos capítulo 2, versículo 42. Vamos concluir com essa porção, tá bom? Versículo 42 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, o segredo da igreja, desde os primórdios, está aqui. Perseverar no ensinamento dos apóstolos, na comunhão do ensinamento dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Ou seja, numa vida normal, sadia. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. É uma situação normal, irmãos, milagres acontecerem, prodígios, milagres, quando a vida da igreja está saudável. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui nós vemos irmãos, né, no nosso meio. Você pode falar assim, mas aqui eu não vejo ninguém vendendo coisa, dando para outro. Mas nós vemos irmãos aqui dando emprego, né, melhorando a vida de outros irmãos. Quer dizer, de certa forma, é um cuidado que os irmãos estão tendo pelos irmãos. Nós vamos valorizar esse cuidado, né? Então, os irmãos têm tido esse cuidado entre nós. Se precisar, né, também vender as coisas e socorrer o necessitado, nós vamos fazer isso também, né? Vamos repartir também a comida, não deixar os irmãos passarem necessidade, tá bom? Diariamente, isso aqui é importante, hein? A vida da igreja, ela não é a reunião de domingo de manhã, nem a reunião de sábado à noite. A vida da igreja é diária. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então a mesa do Senhor, irmãos, no domingo de manhã é só um símbolo. Mas na verdade, dia a dia eu preciso banquetear com o Senhor. Eu preciso adorar o Senhor, preciso louvar o Senhor, preciso engrandecer o Senhor, preciso valorizar o Senhor. Tudo que Ele fez, toda a obra que Ele fez na minha vida, por mim, por minha causa. Ele se deu por mim, Ele morreu no meu lugar. No dia a dia eu preciso me lembrar disso. Então é diariamente a vida da igreja, uma vida de ressurreição. Louvando a Deus e contando com o quê? Com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por isso que domingo passado nós fizemos missão familiar, né, aqui, durante a reunião. Ligamos para pessoas da nossa família, para amigos de irmãos, para que eles pudessem participar da reunião hoje. E hoje nós temos aqui algumas pessoas que atenderam o convite e estão aqui na reunião, né? Graças ao Senhor por isso. Irmãos, contando com a simpatia do povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia. Está vendo? Dia a dia, os que iam sendo salvos. E capítulo 6, versículo 7. Agora é para terminar mesmo, né? Quem está com muita fome aí agora vai poder já preparar para ouvir uns testemunhos ainda antes de sair. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, irmãos, hoje nós estamos falando muito sobre multiplicação, sobre duplicar, dobrar o número de irmãos, né? Temos um local de reuniões maravilhoso que o Senhor nos deu aqui em Brasília, não é? E esse espaço aqui não é só para esse grupo limitado, né, reduzido de pessoas que está aqui, mas é para todos os filhos de Deus, né, que vivem nessa cidade. Vamos abrir o nosso coração e vamos continuar cuidando das pessoas. Ser humano é cuidado, né? É cuidado, é apacentamento. Irmãos, vamos cuidar melhor uns dos outros, começando na nossa casa. Quero encorajar os maridos a cuidarem bem das suas esposas, tá bom? Por que eu falo marido? Primeiro, porque é o mais forte em casa. Eu estava falando com o irmão Dilson agora, né, irmão Dilson? O irmão Dilson falando, minha esposa, né, ela tem as suas dificuldades, mas ela foi a esposa que o Senhor me deu. Então eu preciso cuidar dela. Eu achei muito lindo o irmão Dilson falar isso, né? Abigail também, né? Abigail, amém? Mas a Abigail, né, graças ao Senhor, né, ela na verdade, ela que me puxa, né? Ela que me reboca, né? Então, irmão Dilson, eu acho que cada um tem a sua porção, né? Mas, irmãos, maridos, vamos cuidar bem das esposas, pais, vamos cuidar bem dos filhos. Irmãos, vamos cuidar bem uns dos outros. É fácil a gente estourar e falar o que a gente quer, o que dá na nossa cabeça. Irmãos, mas depois para a gente voltar atrás é muito difícil, né? Então, vamos evitar desgastes desnecessários. E outra coisa, o irmão Pedro falou nessa mensagem, a semana, vamos ter olhos bons.
Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo vai ser um problema, né? Vai ser trevas, né? Então, vamos ter olhos bons, vamos olhar para os irmãos, para as pessoas com olhos bons, vamos olhar para a palavra com olhos bons, vamos olhar para tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio com olhos bons. Irmãos, assim nós vamos ter o corpo todo luminoso. Agora, se a gente ficar aqui com olhos ruins, olhos maus, nós não vamos ganhar nada. Vamos sair daqui piores do que nós chegamos. Então, vamos ter olhos bons, né? Olhos bons em todo sentido. Que o Senhor abençoe a igreja em Brasília, que seja uma igreja de olhos bons. Amém? De coração puro. Igreja com a consciência limpa, pura. Cada vez mais nós, irmãos e irmãs, com a consciência pura, cuidando uns dos outros e avançando para reinar com o Senhor. Jesus é o Senhor.